Por isso eu te peço que tu me sustentes uma vez mais. E sobretudo, Senhor, através da tua palavra, tu te faças conhecido uma vez mais para o povo, como nos tempos antigos, Senhor, que tu te identificaste através das profecias e te revelaste como a completa, a totalidade da palavra de Deus. Teu mensageiro nos ensinou que estamos voltando ao princípio. E no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E esse Deus se fez carne, se manifestou nos seus dias de carne para sangrar por nós. Agora, Senhor, em base a este nome redentivo de Deus, Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, me aproximo de Ti juntamente com esses irmãos e te peço, Senhor, que venhas ocupar este lugar pelo Teu grande Espírito, o Mestre incomparável, aquele que é, que era e que há de vir, o poderoso conquistador, o Senhor Jesus Cristo. Simplesmente, Senhor, confio que Tu me sustentarás como até agora tens feito. Renovarás minhas forças, Senhor, e simplesmente me darás palavras de sabedoria. Tu prometeste que aqueles que confiam em Ti, Senhor, renovarão suas forças. Tu disseste, Senhor, simplesmente no abrir das vossas bocas eu porei palavras de sabedoria e o que dizer para o povo. Senhor, eu não temo, simplesmente creio que Tu podes fazer muito mais do que eu peço, porque Tu és Deus eternamente. Obrigado, Senhor, pelo que tens feito através destes dias. Obrigado, Senhor, por me suportar até aqui. Realmente Tu és, Senhor, tudo para nós. Sem Ti nós pereceremos, não somos nada. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Pai, aceita a minha gratidão, a gratidão do povo. E nesta noite estamos esperando por Ti. Te damos as boas-vindas, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos e irmãs que estão congregando aqui na cidade de Indiara e todos os demais irmãos que vieram e que estão nesse companheirismo, o qual nós sabemos que é maravilhoso por causa da presença de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus simplesmente os guarde através do seu poder. Parece que todos não estiveram aqui nos serviços anteriores, de quarta, quinta, sexta e hoje à tarde. Esses serviços foram pelas noites e eu simplesmente quero me apresentar àqueles que não me conhecem. Meu nome é João Batista e eu venho do estado do Rio de Janeiro e estou agradecido por estar aqui. Gostaria que simplesmente vocês orassem por mim. Isto é a única coisa que eu espero que vocês possam retribuir pelo esforço que estou fazendo, é que vocês continuem a orar por mim. O que eu vou falar nesta noite é um pouquinho duro. Talvez eu não seja bem entendido. Eu poderia cortar algumas coisas, mas me foi pedido através do pastor Nelson que eu tivesse liberdade e expresse aqui o que está em meu coração. Contudo, eu vou dizer o que é fruto da minha experiência ministerial por longos 20 anos, em base à mensagem que tenho lido até aqui, a mensagem da hora, que foi pregada pelo santo profeta de Deus, um verdadeiro homem vindicado pela palavra. Talvez, como eu disse, não precisasse dizer certas coisas, mas eu já estive
muitas vezes em alguns continentes, e não tenho ido a esses lugares para fazer turismo, tenho ido ali por causa do Evangelho de Deus, a quem sirvo e sou, e tenho visto coisas muito raras no meio do povo de Deus. Então o que desejo nesta noite é mostrar aquilo que Deus me ensinou sobre o tema que vou tratar, e penso que será melhor falar disto sem rodeios, porque estamos em uma hora muito difícil, uma hora muito tremenda. A qualquer momento ouviremos o soar da última trombeta que nos reunirá, depois que descer a voz de Deus, isto é, a voz do arcanjo, e não podemos ficar anestesiados, não podemos ficar adormecidos, distraídos, ou embriagados, ou entorpecidos com as coisas desta vida. Nós temos que nos meter véu adentro, não há outra condição. Se você tomar a mensagem, o sinal, você sabe. Não importa se você crê na mensagem, diz o profeta. Não importa se você reclama que faz parte da mensagem. Não importa o que você tenha feito. Diz o mensageiro que isso não tem nenhum valor. O valor que tem é expor o sinal, porque é isso que Deus vai reconhecer. É um pouco duro, às vezes se interpreta mal, mas foi o que ele disse. Não podemos cortar nada do que disse o mensageiro. E isso é o que a igreja tem que entender. Ela tem que lutar para vencer. Então, não vamos ficar anestesiados. Você sabe, uma pessoa vai à mesa de cirurgia e aí simplesmente anestesiada, fica adormecida, não sabe o que está acontecendo com ela. Contudo, você não pode ficar assim. Você tem que estar consciente da hora, do dia em que você está vivendo. Simplesmente o povo no tempo de Jesus podia discernir muitas coisas. Hoje também a ciência pode profetizar furacões, tremendos terremotos. Eles têm instrumento para isso, mas isso não é. Temos que discernir a hora, o dia e sua mensagem. Temos que estar apercebidos. Temos que saber que estamos vivendo os últimos momentos. Não podemos estar mais distraídos. Temos que entrar de todas as maneiras, como diz o mensageiro, meta-te em Cristo. Penetra nas profundezas de Deus. Simplesmente se embriague do Espírito Santo. Simplesmente não fique adormecido, distraído, imaginando nada. Não preste atenção para nada. Simplesmente a recomendação é amar um ao outro. Não prestar atenção ao que os outros estão falando. Não interessa quantos caiam à sua direita, nem quantos à sua esquerda. Não olhe, simplesmente olhe para Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Isto quer dizer que Ele principiará uma obra e vai concluí-la de todas as maneiras. Toda a obra de Deus é perfeita. Então, não vá dizer que eu ensino heresia. Não vá por aí dizer que eu estou contra algumas coisas. Não faça isso. Se você não me entende através da pregação, aqui nesta audiência, ou talvez nas fitas que estão gravando, bom, você só pode fazer uma coisa. Você pode se assentar comigo, abrir a sua Bíblia, trazer as mensagens e provar para mim que eu estou errado. É só isso que você tem que fazer. Diz o mensageiro que se você sabe que eu estou errado em alguma coisa, venha até a mim, me chame particularmente e me diga que eu estou errado. O mensageiro diz: eu estou pronto para retificar, para ajustar qualquer coisa que esteja fora da palavra. Mas não fique depois apertando a minha mão, me dando palmadas nas costas, me abraçando e depois me criticando. Não faça isso, isso não é correto, isso não é ser honesto. Simplesmente devemos sempre dizer a verdade, não importa onde seja, a verdade sempre permanece. O profeta diz que a mentira, se você conta aqui uma mentira, você pode afastar-se a milhares e milhares de quilômetros e simplesmente você terá que regressar, porque isso não se sustenta. Às vezes temos que dizer coisas e nos dói dizer certas coisas, mas de todas as maneiras, disse o mensageiro, se você tem que lastimar a uma pessoa, lastime. É melhor lastimar esta pessoa, ainda que seja seu irmão, do que lastimar a Deus por não obedecer a sua palavra.
E diz ele também, como é possível que homens que são de Deus, ou chamados de Deus, estejam aprovando coisas contrárias à palavra de Deus? Agora, é muito duro, estamos habituados a vir à igreja, estamos sempre em busca do melhor, e estamos aqui todos no mesmo barco, não somos melhores um que os outros. Não há aqui um homem mais ungido que o outro. Não, Senhor, aqui o santo se chama Jesus Cristo. Todos nós somos iguais, dependemos uns dos outros. A Bíblia fala disso. Orar uns pelos outros, exortai-vos uns aos outros, submetei-os uns aos outros. É isso que diz a palavra. Então, meu irmão, se você se assenta para falar comigo, bom, eu vou agradecer, eu tenho que agradecer, porque se eu cometo um erro, então, muito bem, não vou te dar nenhuma regra, mas é minha intenção advertir do perigo que existem muito disto que vão escutar. Eu comecei isso pela tarde, mas eu quero concluir esse pensamento com uma escritura e quero me dirigir exatamente a toda a igreja. Escute muito bem isso. Você não está obrigado a crer em mim e nem proceder conforme eu vou dizer, mas tenho que ser sincero. E eu vou responder pelo que eu prego. E eu vou dizer exatamente aquilo que está no meu coração. Então, este culto desta noite vai estar dirigido aos pais desta igreja, às famílias. Vai estar dirigido a mim mesmo. Está dirigido, então, ao lar cristão. Então, lhes peço que se ponham de pé. Abram suas Bíblias no capítulo 6 da segunda carta de Coríntios. E vamos ler a partir do versículo 14 em diante. Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14 em diante. Não feche sua Bíblia. Pode ser que eu me refira ainda a um ou dois versículos do capítulo 7, que é o capítulo que segue adiante do último versículo do capítulo 6, que na realidade é o versículo 18. Arribou o primeiro versículo do capítulo 7, deveria ser o final do capítulo 6, como vocês verão. Preste bem atenção, e quando você tiver tempo, leia antes de dormir, ou quando você achar melhor, todas essas escrituras. Lembre-se, o livro de Coríntios, ou aos Coríntios, a primeira e a segunda carta, é um livro de correção. O profeta pregou sobre isso. Quem sabe haverá tempo disso chegar aqui através da voz de Deus, impresso em português, e você vai ver que muito do que imaginamos não é exatamente isso, é o que diz a palavra. Você sabe que a palavra não aceita remendos. Você não pode colocar nada na palavra que não seja de Deus. Você não pode ir contra a verdade, a não ser pela verdade, diz a Escritura. Então, diz aqui: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia, isto é, que paz há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim que, se não estão apercebidos, isso aqui é um mandamento. Escute bem: apartai-vos, diz o Senhor, separai-vos. Não há consenso entre Belial, o diabo, e Jesus Cristo. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Não há maneira. E aqui diz: separai-vos do imundo. Tudo que é obsceno, tudo que é indecente, tudo que é sujo, não toqueis.
Separai-vos, é um mandamento. Por isso diz, pelo que sair do meio deles, está mandando, está ordenando. Apartai-vos, diz o Senhor, e então depois vos recebereis. Serei para vós pai, vós sereis meus filhos. Isto diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então o apóstolo Paulo conclui isso no primeiro verso do capítulo 7, diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Assim que essas escrituras, unidas com as outras que foram citadas durante este tempo de companheirismo em torno da palavra, deveriam causar grande temor entre os filhos de Deus. Esses que reclamam crer na mensagem deveriam estar com os pés encolhidos. Eu quero dizer a vocês que eu estou com muito medo. Isso talvez não seja bem entendido. Eu não estou preocupado. Eu disse que não estaria preocupado. Eu sei que alguma coisa vai suceder. Eu tenho ido a muitos lugares, e eu tenho uma igreja. Eu tenho ido a outras que estão associadas ao meu ministério. E eu sei que Deus vai exigir muito, e por isso eu estou com medo. Não importa quanto eu prego, não importa quanto eu tenha realizado, quantas pessoas tenham entrado, nem quantos batismos foram feitos, nem quantas pessoas têm mudado de rumo e trazido suas vidas aos pés do Calvário diante de Deus. Isso não importa. Eu disse em algum lugar, eu só estou esperando e somente estou afirmado nas promessas de Deus, na sua palavra e na sua graça. É impossível simplesmente esgotar a sua graça. Eu posso esgotar a sua misericórdia, mas não posso esgotar a sua graça. E a sua graça é um favor imerecido. A sua graça é Jesus Cristo, a expressão maior do amor de Deus. Deus expressado em carne para sangrar, para nos restituir e dar de volta a eternidade. Ele fez muito por nós. E agora, se estamos baseados nestas coisas, então nós somos miseráveis criaturas. Temos que nos basear na sua graça, temos que nos basear nas suas promessas e na sua palavra, porque a sua palavra não pode falhar. Todos os dons falham, sejam eles ministeriais ou não, sejam do Espírito, eles vão falhar. O diabo se meterá ali, o diabo enganará qualquer coisa, mas ele não pode passar pela palavra. A palavra terá que permanecer, porque a palavra é Deus. E nós estamos voltando para o princípio, e no princípio era a palavra, e a palavra é Deus. Então, meus irmãos, eu digo que deveriam prestar mais atenção, como dissemos ontem, não sei quando, ao que já temos ouvido, para não deslizar, para não sair pela tangente, simplesmente para não sair por aí e estar logo aí à beira do caminho. Milhares de milhares estão à beira do caminho, estão enganados. Satanás lhes vendeu um produto bichado, estão apodrecendo e não se dão conta, porque esqueceram, saíram e deixaram da fonte de água viva, esqueceram do seu Deus, se corromperam por falta de conhecimento, simplesmente incharam-se em si mesmos, e por isso estão explodindo um por um, explodindo, porque para subir você precisa ter poder, ou você explodirá. Põe uma galinha em algum edifício dele, lança ela para baixo, ela vai explodir. Ela não tem constituição para esta altura.
O máximo que ela faz é dar um pulinho e subir no seu galinheiro e aí mesmo cacarejar e fazer muito ruído. Mas uma águia pode subir e subir e subir e não lhe fará nenhum dano. Ela tem uma constituição, ela está preparada para suportar grandes alturas. Saiu esta águia, e como estaria esta águia no meio destas pessoas? Isso não é diferente agora. Costumamos dizer isso para estas pessoas da denominação, a insultá-las, talvez pelo rádio ou em algum lugar. Mas deveriam olhar para eles mesmos, pois estão cacarejando como os pintos, reclamando que são mais, quando a Escritura diz que jamais podemos fazer isso. A águia é diferente, é solitária. A águia se acasala uma vez e termina o assunto. Então, meu irmão, deveríamos estar com muito temor. Já é hora de despertar, diz o apóstolo Paulo. Nós somos de dia, nós não somos de noite. Então, essas escrituras dizem que devemos nos separar. Em outras palavras, está sinalizando que não nos misturemos com o mundo. É isso que diz aqui. Leia bem. Não se misturem com o mundo, com esse sistema político e religioso. Não façam isso. Apartai-vos e depois eu vos receberei. Tão simples. Tão simples. Então vos serei pai. Vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Elas indicam então que devemos nos separar e não devemos nos misturar. Nos está chamando a atenção para um fato que o povo de Deus é santo e nos admoesta que é um mandamento. Deus diz: eu sou santo, sede vós santo também. Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Como Deus pode repousar sobre uma pessoa que está comprometida com o mundo? Como Deus pode repousar em um vaso que não está purificado pelo seu Espírito? Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o meu esforço, tem que ser sempre Deus. Por isso disse: sem mim nada podeis fazer. Essas coisas são tão simples. Com razão estou repetindo. A revelação torna as coisas simples. A revelação de Deus, a revelação que dá autoridade sobre o diabo, é a revelação da palavra. Deus é a palavra. Se eu tenho a revelação da palavra, como o diabo pode me dominar? Acontece que enchemos a cabeça de conhecimento e não temos nenhuma revelação. A revelação não discute, a revelação não cria intriga, a revelação não divide, não murmura. A revelação simplesmente te estabiliza, te estabelece, te ancora, te mete dentro da rocha de volta. Então, meus irmãos, observe bem esses versículos 16, 17 e 18. Mantenha isso em sua mente. E se você é espiritual, entenderá isso, tomará a exortação de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessas? De ser chamados filhos e filhos de Deus. Haverá algum outro título maior do que esse? Filho de Deus é como Deus. A célula de algum animal produz um animal segundo a sua espécie, pois o cromossoma de Deus, o gênese de Deus, a semente de Deus produz um homem semelhante a Deus. Isso foi exatamente o que aconteceu no ventre de Maria. Saiu fora um menino que cresceu e foi exatamente o que é Deus, a expressa imagem do Deus invisível. Você entende agora? Se temos tais promessas, como devemos andar? Diz o apóstolo Paulo: purificando-nos, santificando de toda a imundície,
Diz aqui, de toda a imundície da carne, do corpo e do espírito, porque se a alma tem a promessa, temos que subjugar essas coisas. Quando você nasce outra vez, Deus não te dá um novo espírito, te dá uma natureza para esse espírito. Ou não está claro isso nas mensagens? E depois, o que acontece? Aí você começa a crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Conhecer e crescer na graça, no que te foi dado, no favor imerecido. Aí você pode olhar para o Calvário, você sabe o que aconteceu ali, ali está a nossa vitória. Com razão Jesus disse, todas as vezes que beberes, todas as vezes que comeres, lembrai da minha morte. Oh, meu irmão, ali se constituiu a consumação de todas as coisas. Às vezes viemos para a igreja como uma tradição, e até participar da ceia como uma tradição. Isso não é uma tradição, é uma revelação. É diferente. Então aqui diz, purificai-vos, apartai-vos, não deixai que a imundície da carne e do espírito simplesmente vos comprometa, aperfeiçoe a vossa vida, todo o vosso ser, carne, espírito e alma, no temor de Deus. Qual é o temor de Deus? Esse é o princípio da sabedoria, meu irmão. Temer a Deus. Como você vai temer a Deus se você sequer sabe? Ou vai se aproximar? Como você entrou hoje aqui? Como você se portou hoje aqui? Que classe de pensamento você teve? Você não sabia que nós temos um espírito que tem 7 diferentes canais? Você sabia a imaginação, a memória, a consciência, a razão, os afetos? Isso leva a desgraça à maioria das pessoas. E ainda como se não bastasse os olhos, os ouvidos. Isso é terrível. Por isso a alma que pecar, esta morrerá. E Deus não vai mudar isso. Deus não vai diminuir isso. Não vai deixar por menos. Então, assim sendo, então, eu gostaria que nesta noite o meu tema fosse santidade ao Senhor. Separados para Deus. Não separados de Deus, mas separados para Deus. Postos a um lado para um serviço. Isso é santidade. E se você quer aprender muito mais, vá para o livro de Êxodo. Veja que este homem tinha que ser banhado antes. Tinha que ser vestido de certa maneira, andar de certa maneira, falar de certa maneira, para que fosse e entrasse diante da glória da Shekinah. E você sabe, já está aberto este caminho. Já não precisamos fazer como eles. A Escritura disse, vós sois reis e sacerdotes. E você sabe como vamos nos aproximar. Se era necessário que amarrasse aquele homem e que ele tivesse na borda ou na orla do seu vestido uma campainha e uma romã, ou seja, um fruto e um dom, e ele simplesmente andasse e a corda iam soltando e o povo todo escutava aquelas campainhas, sabendo que ele estava sendo aceito, e ele passava o primeiro véu, passava o segundo véu, e quando entrava diante de Deus com um sacrifício, simplesmente o povo se aquietava e ele dizia, santo, santo, santo ao Senhor Jeová, santo, santo ao Senhor Deus, santo, santo ao meu Criador. Você acha que mudou isso? Não mudou coisa nenhuma, meu irmão. Deus ainda é santo. Exige santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso não perdeu.
o valor, não saiu de moda. Não me venha com essa historinha, com esses decotes, com essas coisinhas. Você é um segredo, mulher. Você é a igreja pura, sem mancha, sem ruga, virgem. Você receberá uma semente. Benditos são, diz o Senhor, o leito santo e imaculado. Você acha que Deus vai perder? Como que se ele fosse um velho, esquecido, esclerosado? Não! Ele é sábio, puro, santo. Jamais ele mudará. Então, se a palavra de Deus diz essas coisas, então se temos que ser santo, então devemos ser santos. Você diz, eu não dou. As 3 etapas da graça foram condensados, citações das mensagens diversas que foram pregadas sobre santidade, sobre justificação, sobre batismo do Espírito Santo. Isso está muito bem, eu não digo que esteja mal, está bem. Mas aprendemos que a obra da justificação é do Espírito, não é minha. Não sou eu que quero vir, não sou eu que quero batizar, não sou eu que quero aceitar. É Deus que encontra comigo, me traz. Amém. Não sou eu que quero deixar de fumar e de beber. Eu posso fazer isso, não cortar o cabelo. Eu posso deixar de roubar e de mentir. Eu posso deixar de enganar as pessoas. Eu posso fazer tudo isso, mas isso não é santidade. Simplesmente o batismo do Espírito Santo pode ser personificado. O diabo personifica e o profeta disse, até com isso você irá para o inferno. Agora isso é tão forte que sacode toda a terra. E a sua mãe viu um sonho, e tinha uma mulher bem vestida, corretamente vestida. Era uma mulher tremenda. E ela viu o profeta do Senhor parado ao lado de uma grande escada que conduzia à eternidade. E aquela mulher veio e estava com um saltinho mais alto. E simplesmente o profeta estava parado e disse, Senhor, irmã, você não pode andar por esse caminho desta maneira. E ela disse, eu vou lhe mostrar que posso. E subiu o primeiro, o segundo, o terceiro, e começou a caminhar rapidamente. E diz o mensageiro que depois aquela estrada se estreitou e ela começou a se desequilibrar e caiu no fogo que consome, no inferno. Agora você tem entendimento espiritual? Isso poderia ser aplicado também aos homens, não somente às mulheres, mas é que a mulher é um tipo da igreja. Está sendo mostrado isso para que tenhamos cuidado, mesmo tendo todas estas coisas e sendo tão fiel a seu marido, tão isto e tão aquilo, e contudo o profeta disse, desta maneira você não pode caminhar. O que foi que acabou com as pessoas? O falso ensino, meu irmão e minha irmã. Se você pega 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 15, eu não tenho tempo para mostrar quem era Balaão. Este Balaão simplesmente corrompeu Israel por um falso ensino. Ele tem a sua doutrina, o seu prêmio. Vê? O caminho de Balaão. Eu não tenho tempo para isso. Leia isso na Bíblia. Tome o livro de Judas, tome o livro de Apocalipse. Balaão está sendo citado porque esse espírito não morreu. Datã, Coré, esses espíritos ainda se opõem. E aquilo ali só foi um tipo do que é a igreja hoje. Israel é o tipo da igreja. Então o que ele fez foi o ensino de Balaão.
o qual Israel simplesmente recebeu e o adotou, que causou a morte deles. Ali em Baal-Peor, você sabe, eles chegaram até Baal-Peor e tiveram que tomar uma decisão. E lembre-se, Deus te forçará sempre a tomar uma decisão. Agora, você sabe muito bem que essas pessoas tratam de ensinar, assim como o diabo, através da serpente, ensinou a Eva a desobediência. Foi outro ministério, meu irmão. Não foi um ministério vindicado por Deus que trouxe a desgraça no mundo. Foi um falso ministro, o diabo. Foi ele que lançou a semente da discrepância. Foi ele que introduziu essa desgraça. E foi uma mulher, uma igreja que o recebeu. Ela não deu ouvidos a seu marido. Ela não ficou por detrás dele. Ela não se submeteu ao seu senhorio, à sua cabeça, à sua autoridade. Ela era parte dele. Você diz, então por que ele a tomou? Porque ele tinha que tipificar o Senhor Jesus Cristo. Ainda em pecado, Adão sabia, teve que tomar o pecado dela. Se parou entre Deus e ela e disse, pois eu morrerei com ela, eu a amo. Isto fez Jesus Cristo por ti e por mim. Se você sabe, este Adão também era um tipo de Jesus Cristo. Temos que olhar para a palavra, para não nos enganar, para não deixar que esses balaanitas venham com o ensino contrário. Simplesmente disser que depois que esse Alcã ficou com aquele lingote, todo esse enredo, que todo Israel pecou. Ele pecou. Israel pecou quando simplesmente escondeu, sabia, guardou. Por isso Finéias acabou com todos eles. Por isso Josué sabia que não podia ter vitória. O que está acontecendo? Diz a mensagem de adoção que quando oramos por alguém, e se isso não funciona, algo está errado. Porque na linha da palavra o remédio não falha. Algo está errado em algum lugar. Me estão seguindo? Então, deixe-me ver se vou mais adiante. Então aquilo, o falso ensino, foi a razão pela qual Israel se comprometeu. Foi a razão pela qual, foi a causa que Deus não os perdoou. O profeta mensageiro adverte na mensagem Os Ungidos do Último Dia, em uma mensagem chamada O Pecado Imperdoável, que Deus não perdoará qualquer outra geração que tomar o ensino errado, que tomar o espírito contrário à palavra, porque isso é fornicar, isso é deixar que o teu espírito receba uma semente imunda. Então, nenhum deles, meu irmão, foram salvos. Eu não sei, tantas coisas teria que ser dito, por isso pedi que me desse mais tempo. Então, não foram salvos. Saíram do Egito, deixaram o mundo. Oh, tremendas bênçãos, meu irmão. Se você tenha anotado por aí nesse livro A Exposição das Sete Eras, nesse idioma, na página 301 e 300, mensageiro diz que uma das ilustrações que poderíamos tomar é a história de Israel saindo do Egito, caminho a Canaã. O que estamos fazendo agora? Saímos do mundo com caminho aonde a terra da promessa. Vamos entrar diretamente no Espírito. Aí está o descanso, aí está a promessa, aí está a âncora. E aí gozar, tomar os despojos. Aí está, venceram 7 povos diferentes para tomar a promessa. Com razão diz o apóstolo Paulo, sem nós, estes não podem ser aperfeiçoados. Por isso, que tal devemos ser nós agora, se temos que chegar à perfeição?
E não podemos chegar à perfeição sem santidade, meu irmão. As pessoas podem até se santificar e ser justificadas, mas não têm o Espírito, diz o profeta. Você morrerá porque você precisa do sinal e a exposição desta vida. Esta vida é Jesus Cristo. Esse é o sinal. Me estão seguindo? Então, aqui diz: todos saíram sob o sangue do Cordeiro do sacrifício. E você não? Todos passaram por meio das águas do batismo no Mar Vermelho. Todos gozaram das grandes maravilhas. Todos comeram do maná. Todos estão comendo do maná, da mensagem da hora. Todos beberam da água da rocha. O Espírito. Pense uma água que segue. Não é você seguindo a água seguia eles. Cristo Senhor seguindo a nós o tempo todo, nos guardando, para que não pequemos, guardando a sua herança, guardando o seu povo. Todos beberam da água da penha, né? E enquanto as manifestações e bênçãos externas, todos participaram de uma maneira igual. Mas quando chegaram a Moabe, participaram então do quê? Todos aqueles que se uniram à festa de Baal Peor morreram. Seus corpos caíram no deserto, porque ali foi onde recusaram e se afastaram e não se tornaram santos, não tomaram a palavra de Deus. Ou você que está pensando, há muitos Baal Peor para você e para mim, há muitos Cades Barnea. Observe, tome a Bíblia, meu irmão, leia o Antigo Testamento. Você não entenderá nada do que estamos falando se você não tiver informação anterior. Então, diz aqui, estes são os que falam ali em Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 9. É impossível serem outra vez restaurados. Por isso nota-se que as pessoas vêm e caem, regressam e se lambuzam e creem que estão salvos, estão pisando o sangue do concerto, estão expondo ao vitupério ao Senhor uma vez mais, não somente crucificando-o no púlpito, mudando a sua palavra, acomodando as coisas para o povo, segundo a sua conveniência, mas estão pisando eles mesmos. Diz o mensageiro que onde anjos jamais pudessem pôr seus pés, estes homens, Balaãos, Datãs, Corés, estão pisando sobre o sangue do concerto. Então, meu irmão, aqui está. Você não pode tomar somente uma porção da palavra. Você tem que tomar a palavra completa. Há pessoas, diz o mensageiro, que parecem estar envolvidas 100% com a palavra, como estava Judas. Se parássemos aqui, íamos longe sobre o falso e o verdadeiro, só tomando Judas. Onde estava Judas? Judas estava na mensagem da hora. Quem era Judas? Um ministro escolhido por Deus. O que fazia ele? Ele ensinava o povo.
Ele tinha dons e recebeu autoridade e poder para fazer tudo o que está escrito no capítulo 10 de Mateus. Ele batizou, ele anunciou o reino de Deus, ele anunciou a mensagem da hora, ele estava colado ao Deus, ali do lado. Mas quando chegou a hora que ele tinha que mostrar as suas cores, ele não pôde chegar ali, não lhe era permitido. Não se preocupe, meu irmão, não se afobe. Deus conhece todas as coisas. Então, diz o mensageiro que somente Jesus conhecia exatamente que tipo de pessoa era Judas. E chegou o dia em que Judas fez o mesmo que Israel em Baal-peor. Ele decidiu unir-se às forças da vinha falsa e entrar na organização política e financeira e religiosa daquele dia. Meu irmão, muitos já fizeram isso. Muitos já venderam a sua primogenitura. Muitos estão pegadinhos a essa organização política, financeira e religiosa. Muitos não percam que são poucos. E isso, diz o profeta, é uma religião anticristo, antipalavra. Não, meu irmão, os outros 11, como um tipo, não foram enganados. Não podiam ser enganados porque eram os eleitos. Quando Judas deixou ao Senhor e o traiu, seu nome foi tirado do livro da vida. Estava ali mesmo. E contudo, voou em 1000 pedaços. Agora, talvez eu pudesse dizer algo mais. Você alguma vez já se perguntou por que há duas árvores? Por que há 2 vinhas? Por que há 2 sementes? Por que há 2 caminhos? Por que há 2 partidos? Meu irmão, só há o bem e o mal. Você não pode estar ali e aqui, ou você está desse lado ou do outro, ou você é amigo ou você é inimigo. Não nos enganemos, temos que nos examinar. Temos que nos sacudir. O profeta diz: belisque a sua consciência, despertem. Diz o mensageiro: podemos ver por que houve 2 vinhas, uma verdadeira e outra falsa. Também podemos ver por que Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, o qual perseguiu o outro, quem foi segundo a promessa. Agora podemos ver como dos mesmos pais nasceram 2 filhos como gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito das mesmas verdades, mas não sendo do mesmo Espírito, e por conseguinte perseguindo ao filho da promessa. Eu espero que estejam aprendendo, meu irmão. Agora escuta isso, talvez isso enfureça o diabo. Deus não reprovou por reprovar, minha irmã e meu irmão. Deus reprova por tua causa. Deus liquida o inimigo por tua causa. Sabe por quê? Porque tu és parte dele. Como vai ele contra seu próprio corpo? Como vai ele contra a sua própria natureza? Com razão, ele disse: ninguém pode arrebatar das minhas mãos os que Deus me deu. Ninguém! Me estão ouvindo? Então, meu irmão, essa é a razão porque há 2 partidos. Agora, se você tem revelação, você vai entender. Não reprova por causa simplesmente porque vai reprovar. Não é assim não. Ele reprova por causa de você. Um eleito não persegue a outro eleito. Você não pode perseguir uma pessoa que é filho de Deus
Um eleito não pode fazer dano a outro eleito, diz o mensageiro. Simplesmente são esses reprovados. Quem persegue destrói os eleitos. E aquelas pessoas são muito religiosas, parecem estar 100% com a palavra, mas são como Judas. Olhem para suas vidas. Observe o que diz o Senhor: pelos frutos se conhecem as árvores. Observe, o fruto trará a semente que deu origem a ele. O fruto é o resultado de todo o trabalho da árvore. Existe uma lei em Gênesis capítulo 1, versículo 11, que diz: produz a terra erva verde, erva que dê fruto, árvores que dê fruto conforme a sua semente, a sua espécie, cuja semente está na terra, já estava aí. Não há tempo para isso. Então, meu irmão, são religiosos, são muito inteligentes. Diz aqui: vem da linha de Caim a semente da serpente. Edificam suas Babéis, essa confusão. Edificam suas cidades, seus domínios, seus reinos. Edificam suas Babéis, suas cidades, seus domínios, e todo o tempo falando de Deus e com Deus. Eles odeiam a semente verdadeira e farão todo o possível, ainda em nome do Senhor, para destruir os eleitos. Mas eles não têm lugar assim, não mais, eles são necessários. Porque a palha tem que estar cobrindo, tem que estar protegendo o grão até que ele amadureça por completo. Que tem a ver a palha, tem muito que ver. Agora, colocamos isso para os pentecostais. Olha, esse é o tempo do amadurecimento. Eu não tenho tempo também para isso. Vocês estão ouvindo? Então, meu irmão, nenhum deles foram salvos, vimos isso aqui. Ainda que saíram do Egito sob tremendas bênçãos, nós vemos aqui. Manifestações do poder de Deus. Um verdadeiro profeta. Quem foi que lhes tirou? Não foi um verdadeiro profeta através da sua mensagem do Egito, ou não foi assim? Isso não é diferente? É bom comparar as coisas espirituais com as espirituais. Então, simplesmente, a mão poderosa de Deus moveu-se através daquele homem chamado Moisés. Mas outro profeta, chamado Balaão, veio com outro ensino, com outra doutrina, tratando de dizer ao povo que Moisés ensinava algo errado. Eu tenho experiência, eu sou a pedra disso, eu faço, eu aconteço. Alguma vez já leram a mensagem influência? Algum de vocês tem ela aí, por acaso, a mensagem influência? Algum de vocês trouxeram a mensagem influência? Se você a tem, meu irmão, eu vou te dizer algo terrível. Eu quero saber se a tem, porque se a tem, então é o Espírito que me falou neste ouvido. Leia o parágrafo 41 da mensagem influência, e isto vai acabar com essa história de uma vez. Então, meu irmão, outro profeta, outro mestre, outro homem, outro ministério, outra unção, veio e deu uma doutrina e corrompeu o povo. Jogou o povo para fora, agora aparecem como cigano, anel por todo lado, como se fosse esses burros do norte que se pendura tudo ele para essas festas religiosas, essas mulheres que balançam, todos esses brincos, essas cordão, essas coisas, ficaram todas enfeitadas. Se elas não começaram assim, simplesmente comeram das coisas impuras. Por isso ele disse: estes homens com estas calças de salsicha, com esse saltinho, com essas camisinhas, com esses cabelinhos caídos,
Deus, quando fez um homem, fez um homem. E quando fez uma mulher, fez uma mulher. E quando os vestiu ali, quando eles caíram, Deus deu sua misericórdia, matou um animal, tomou a pele dele. Preste bem atenção, a pele do cordeiro é a sua palavra. Por isso está nos vestindo. E simplesmente fez roupa de homem para Adão, roupa de mulher para Eva. Senão não teria dito aquilo em Deuteronômio capítulo 22. Ali mesmo está escrito. Não está escrito, está. A revelação diz que está. Nós todos sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto até que eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado. Muitas vezes aquilo é porque eles não sentem seguros que, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. As pessoas talvez, meu irmão, porém Deus não o fará. Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar, como ministro, enganar os ouvidos da sua congregação, sem considerar de quanto eles possam gritar ou aclamar ou agir emocionadamente ou bater em suas costas e dizer: a mensagem é muito maravilhosa. Você deve ser um servo para Cristo. Permaneça honrável com aquela palavra, porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você, e você irá influenciar alguém que está observando sua vida. Jovens, da mesma maneira. Homens de negócio, da mesma maneira. Mulheres, da mesma maneira. Viu você? Santidade. Esse Jacó, que é um tipo da noiva, tipo do gentil. Abraão não é judeu, meu irmão. Preste atenção, Abraão é gentil. Eu espero que isso não apague as luzes. Abraão veio de Ur, da Calcaia, da Mesopotâmia, gentil. Com razão diz o profeta: vós sois os filhos de Deus e não os judeus. Eu não tenho tempo. Escute. Jacó era um vagabundo sem vergonha, ordinário, canalha, mas era eleito Deus, o amado. Essa não é a sua vida? A minha é essa. Eu posso olhar no que eu fui, mas Deus me amou. Não é que Deus me ama, Deus me amou. Antes da fundação do mundo Ele te amou. Então quando chegou a hora de acertar conta, que o diabo veio, que Esaú veio cobrar, então ele mandou até a mulher e os filhos, e os burros, e os camelos, e tudo que ele tinha levantado. E Esaú disse: eu vou te comer vivo, vou acabar contigo. Ele disse: então fique aí desse lado que eu vou atravessar, vou descer, vou me humilhar, vou para o vale do Jaboque, vou chegar ao pó, vou clamar. E quando ele estava clamando, apareceu uma teofania de Deus, o anjo do Senhor, e ele o agarrou e disse: agora tu vais me abençoar e eu não te soltarei. Que isso? Que isso? Deixa-me. Não. Enquanto tu não me abençoares, eu não te deixo. E o que aconteceu? Ele recebeu um sinal. E depois ele era conhecido que havia estado com o Senhor. Por quê? Pela sua maneira de andar. Vê você? A sua maneira de andar. Com razão tínhamos que pôr uma placa, dizia: os levitas, os sacerdotes, os que podiam ministrar o pão de Deus, segundo as exigências que deu Deus a Moisés, com uma placa de ouro aqui do lado do coração, escrito: santidade a Jeová. Não podiam andar de certa maneira, vestir-se de certa maneira. Por quê? Porque eram santos. Não era só uma expressão.
Havia demasiada ordenança, demasiados requisitos. Não eram todos os levitas coxos, aleijados, levitas dessa maneira, com a barba não sei como, não podia, a exigência era clara, Deus exige isso. Como vai mudar? Simplesmente vai fazer agora das tripas o coração? A tripa é tripa, o coração é coração. Você entende isso? Então outro profeta, Balaão, veio com outro ensino, tratando de dizer ao povo que Moisés ensinava estava errado, mas era completamente contrário à palavra. Não se aperceberam? As emoções, as conveniências, os afetos. Não, meu irmão, desde que eu chegue mais adiante, talvez saímos daqui 11 horas, meia-noite, não importa, faça, você quer dormir. Eu vou concluir esta mensagem porque Deus me pôs isso no meu coração. Então esses Datãs, discípulos de Balaão, eles tratam de misturar as coisas santas, e isto é abominável diante de Deus. Diz aqui: apartai-vos. Não há consenso, não há comunhão, não há acordo. Deus simplesmente quer segurar um homem. E aqui está o jugo. Vê você, como é que é o boi da direita, meu irmão? Vocês que vivem pelo campo nunca se aperceberam disso? Você pega uma junta de boi, e o boi da direita é o boi mais experiente, o boi da direita, o boi mais velho, o boi que sabe trilhar, que caminha reto. Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo. Ele sabe como te levar, ele sabe como te conduzir, ele é o boi mais velho. Esse simplesmente sabe. Você lê as coisas e não sabe. O jugo é o domínio, é a submissão, a sujeição, é a obediência, é a rendição. Tomai sobre vós o meu jugo. Vamos, vou lhes dar um fardo, é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando diz isso, vamos,